Vamos ao tema da nossa aula de hoje. O reino de Deus. Nós vamos estudar um pouquinho, quase como uma introdução do livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos, eu quero trazer para vocês uma outra proposta de leitura do próprio livro de Atos dos Apóstolos. Porque nós olhamos o livro de Atos dos Apóstolos como se fosse um livro histórico. Sendo um livro histórico, nós começamos a entender história da igreja a partir de Atos dos Apóstolos, ou seja, presos a Atos dos Apóstolos. Mas o texto de Atos dos Apóstolos, ele é teologia e não história. Ele é história também, mas o que está ali de histórico tem um propósito teológico por detrás. Isso nós vamos estudar provavelmente na próxima aula, ou daqui a 2 aulas ainda, eu vou entrar em detalhes sobre esses pontos específicos do livro de Atos dos Apóstolos. Por que eu vou chamar esse momento de introdução? Porque exatamente na introdução do livro de Atos dos Apóstolos, Lucas coloca a importância do reino de Deus. Ele diz que Jesus andou com os discípulos 40 dias depois da ressurreição, ensinando sobre o reino de Deus. Então eu quero estudar esse impacto que a ressurreição de Jesus teve na mente dos discípulos, na mente daqueles primeiros seguidores de Jesus, daqueles homens e mulheres que seguiram a Jesus, porque eles tinham uma ousadia para pregar sobre isso, que até mesmo uma vez ouvindo uma pessoa que é ateu, ele dizia o seguinte, ele falava, olha, o ateu que não acreditava que Jesus ressuscitou, ele disse, o que eu não consigo explicar é de onde aqueles primeiros cristãos tiveram tanta ousadia para ensinar sobre a ressurreição de Jesus. Era uma incógnita para aquele ateu. Porque é muito forte isso nos discípulos. Eles falam, nós somos testemunhas, nós vimos. Então, a ressurreição teve um impacto muito forte na vida dos primeiros discípulos. Para a gente entender esse período histórico aqui agora, onde nós temos ali o movimento de Jesus se tornando igreja, porque a igreja é a continuação desse movimento de Jesus. E não há uma ruptura, há sim uma continuidade. Então nós precisamos estudar isso aqui. Então nós precisamos entender, por exemplo, nós vamos desvencilhar ao longo das nossas aulas aquela ideia de que no início do cristianismo nós só tínhamos, por exemplo, somente a igreja de Jerusalém, porque lendo Atos dos Apóstolos é essa impressão que nós temos. Mas isso é explicável, porque a ideia era mostrar, Lucas queria mostrar como Paulo foi usado por Deus para levar o evangelho para o mundo greco-romano. E aí não tinha outra referência, senão somente ali a igreja de Jerusalém, por ser uma cidade muito mais conhecida. Mas, por exemplo, é muito provável que você ia ter mais seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, na Galileia do que na Judéia, por exemplo. Porque a maior parte do ministério de Jesus se deu na Galileia. A maior parte dos milagres de Jesus se deram na Galileia. E Lucas faz apenas uma menção lá em Atos 9:31, quando ele fala que as igrejas na Galileia tinham paz e tudo mais. É só essa menção, não fala mais nada. Mas nós temos os outros evangelhos, e os evangelhos que correm por aqueles lugares com uma forte ênfase dos movimentos de Jesus. Por exemplo, você vai ver Mateus e Marcos, por exemplo, dizendo claramente que Jesus, após a ressurreição, combinou um encontro com os discípulos lá na Galileia. Então você nota que eles mostravam a importância da igreja também naquelas regiões. Muitas igrejas surgiram logo depois do ministério de Jesus. Muitas igrejas, entendam, muitas localidades. Quando eu falo muitas igrejas, eu não estou falando de denominações ou divisões dentro da igreja, disso eu não estou falando. Mas você tinha ali muita diversidade, talvez na sua prática de igreja. Talvez a igreja em Jerusalém trazia algumas... Você vai notar isso no livro de Atos mesmo. Você vai ver a igreja em Jerusalém, por exemplo, muito próxima dos rituais do judaísmo. Inclusive você vê que Paulo, quando traz Tito consigo, o leva no templo, oferece sacrifício, não é? Você vê na narrativa de Lucas que Pedro e João tendo subido a hora nona para o tempo de oração lá no templo. Então você nota algumas coisas que estavam muito ligadas ainda ao judaísmo.
Quando você vê, por exemplo, a igreja em Antioquia, que isso já se dá na Síria, você já vai ver uma outra pegada. Eles, por exemplo, a liberdade que eles tinham de comer de tudo, e aí você vai vendo as demais igrejas que vão surgindo, principalmente as igrejas paulinas, onde elas vão tendo características de um lugar, em outra não. Paulo tomando aquele cuidado de dizer, olha, lá em Jerusalém, os homens cobrem a cabeça para orar. Aqui na Grécia, no caso de Corinto, aqui não vão cobrir a cabeça para orar. Mas, no entanto, a mulher aqui deve cobrir a cabeça para orar. Mas lá em Jerusalém isso não é obrigado. Então, Paulo toma esse cuidado com os costumes diversos devido à cultura. E o cristianismo cresceu, uma das razões que o cristianismo cresceu muito foi essa liberdade de se aculturar, mas sem perder a sua essência. Nós precisamos perder essa visão romântica a respeito das igrejas primitivas, como se ela fosse assim uma perfeita unidade, mesma liturgia, mesma missão, mesmas ênfases. Não é assim. Assim como quando nós estudamos aquele momento da formação do Estado de Israel, na primeira formação, lá na Confederação das 12 Tribos, é uma das nossas aulas, nós vimos que diversas tribos com tradições diferentes, eles foram se unindo em torno do mesmo propósito e formaram ali uma nação. Da mesma maneira, a igreja, lá no princípio, que embora diferentes, eles se uniram em torno da pessoa de Jesus. É aquilo que nós chamamos de a unidade na diversidade. É isso que havia na igreja naquele tempo. Como introdução, nós precisamos passar para aquele momento da morte e ressurreição de Jesus. O que foi a morte, a ressurreição de Jesus e o que era essa tal pregação sobre o reino de Deus. Nossa aula de hoje vai ficar em torno disso. Houve uma crise no meio dos discípulos a partir da morte de Jesus. Essa crise foi completamente compreensível, porque a morte de Jesus foi uma morte violenta. Foi uma morte assim para acabar com aquele movimento. Essa era a ideia dos que mataram a Jesus. Foi um golpe duro dos discípulos e que gerou uma crise de desesperança no coração deles. Eles não imaginavam que Jesus ia morrer. Isso eles não imaginavam. Eu não estou falando da ressurreição, estou falando do momento da morte de Jesus. Ali foi crise, ali foi... E aí? Como diz numa cantata que nós tivemos aqui na nossa comunidade, se eu não me engano é no Zicaron, tinha uma canção que dizia assim, o que será de nós? O que será de nós? Então, Jesus morreu, e o que será de nós? Essa era a experiência mesmo deles. Eu vou mostrar isso para vocês, vocês vão notar um tom de tristeza, de desespero, de desesperança e de falta de perspectiva na boca de dois discípulos dos quais nós não sabemos o nome. Sabemos que eram dois homens caminhando de Jerusalém para o campo, que seria Emaús, por exemplo, um vilarejo. Lucas 24, do versículo 19 ao 24, diz assim, quando no diálogo eles estão conversando no caminho, um viajante chega junto com eles e pergunta o que eles conversavam, e eles falaram que só você não está sabendo. Ele falou, o que aconteceu? O que aconteceu em Jerusalém? Que coisas? Ele perguntou. E aí entra no texto. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Note, eles imaginavam que era um líder político, queria guerrear e libertar Israel de Roma. E aí diz aqui, hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu, ou seja, estão conversando no domingo, porque sexta tarde já é considerado um dia, sábado o segundo dia, e a partir das 6 horas do sábado para o domingo em diante, já é considerado domingo. Um dia vai de 6 da tarde às 6 da tarde do outro dia, ok? Então, eles estão aqui num domingo. Hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu.
Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro, quer dizer, isso aqui já era à tarde, e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro, que foi Pedro e João, e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Você nota aqui no texto, ao mesmo tempo uma crise de desesperança, mas ao mesmo tempo uma confusão. Estão dizendo aí que ele ressuscitou, que ele está vivo, e a gente não sabe, não sei o que te dizer, eu não sei. E não gerou só isso, gerou medo também nos discípulos. Aqui nós estamos vendo 2 que foram lá para o campo. Mas tem os discípulos também, que em João capítulo 20 nos mostra que eles estavam reunidos de porta trancada. Ou seja, medo, por causa de medo que eles tinham, trancaram as portas e se prepararam, provavelmente com espadas e tudo mais, falando, nós vamos ter que nos defender aqui. Em Marcos 14, por exemplo, vai contando que eles se dispersaram, inclusive Jesus profetizou isso. No Getsemane eles já se dispersaram. Quando tem aquele embate no Getsemane, que chega aquela turma toda, com paus e espada, juntamente com Judas, diz que todos abandonaram e fugiram. E aí começaram alguns a seguir de longe, como Pedro, por exemplo, seguindo de longe a Jesus. E aí você nota, por exemplo, em João 21, narra que até mesmo eles voltaram à vida de pescadores. Então você nota aqui uma confusão na vida dos discípulos. O que nós vamos fazer da nossa vida sem Jesus? Quando Jesus ressuscitou, muita dúvida ainda havia se aquilo tudo era ou não verdade. E quando as mulheres deram aquele relato delas, os discípulos não acreditaram. Isso é narrado lá em Mateus, é narrado por Lucas, aliás, Marcos, Lucas, João, todos eles narram isso dizendo, eles não acreditaram no relato das mulheres. Pedro também foi lá para checar isso, Pedro e João, e encontraram o túmulo vazio. Um outro relato diz que Jesus depois apareceu para Pedro. Tinha muitas dúvidas que Jesus estava de fato vivo. Tem uma que me chama a atenção, que é uma que ocorre na Galileia. Jesus aparece na Galileia, os discípulos vão vê-lo. Paulo diz que teve uma vez que Jesus apareceu para mais de 500 discípulos. Nós não temos essa narrativa nos evangelhos. Provavelmente uma outra fonte narrou isso para Paulo. É por isso que eu acho que esse foi o encontro lá na Galileia, porque nós temos nos evangelhos mais as narrativas da Judeia. E essa narrativa que acontece na Galileia diz que alguns, quando se aproximaram, alguns creram, outros duvidaram, diz lá em Mateus, no capítulo 28. Alguns outros demoraram a crer. Você vê o caso de Tomé, por exemplo. Tomé, ele levou um tempo para acreditar, era muito para a cabeça dele acreditar que Jesus teria ressuscitado e que ele estava vivo. E não condene Tomé quando ele fala, por exemplo, se eu não tocar nele, eu não consigo acreditar. Ele estava sendo sincero, tanto que Jesus não condena por isso. Jesus fala, está aqui, toca, está aqui minhas marcas, toca, né? Você mesmo pode checar tudo isso. Eu sei que muitos de vocês ainda tem aquela ideia, né, das marcas de Jesus. Quando fala marcas nas mãos, você pensa que a marca é aqui, né, aquele furo no meio da mão. Os pregos não eram colocados aqui, porque essa cartilagem nossa cederia facilmente com o peso do corpo. O furo da cruz em Jesus é aqui, nessa parte aqui do punho, entre esses dois ossos. É aqui que é feito o furo da crucificação. E Jesus estende ali para ele, toca, pode tocar. Jesus foi misericordioso ali. E aquela frase de Jesus, bem-aventurados que não viram e creram, é uma frase colocada, principalmente destacada pelos evangelistas, para os leitores deles que estão lendo isso muitos anos depois desse acontecimento. Quando você pega esse texto, por exemplo, que está em João, o Evangelho de João está lá na década de 90, Jesus está ali dentro do final da década de 20 ou talvez até o ano 30, é por ali que está Jesus, mais provável que seja perto de 27, 28. Então você tem aí mais de 60 anos de diferença que o povo que vai estar lendo essa história. Por isso a palavra, bem-aventurados que não viram e creram, era uma palavra dirigida inclusive àquela comunidade. Palavra dita por Jesus, mas que foi preservada exatamente para infundir fé no coração daqueles que leriam isso mais tarde, como nós
por exemplo, não é? Como nós. Então, dá para notar que precisou de um tempo de amadurecimento para esses primeiros seguidores de Jesus. Isso aqui é importante a gente notar, porque a gente tem aquela ideia de que os apóstolos de Jesus eram assim, tinham superpoderes, que eles eram assim, grandes teólogos, grandes pregadores e grandes milagreiros e grandes homens de fé. Não, gente, eles duvidaram, eles tiveram medo, eles gritaram lá no meio da tempestade, cometeram um monte de erro. Você fala muito dos erros de Pedro, mas e Tiago e João, por exemplo, que chega para Jesus quando ele não é aceito em Samaria e diz: Senhor, quer que nós mandemos descer fogo do céu para consumir todos eles? E Jesus fala: você não sabe que espírito vocês são, que isso? Filho do homem não veio para destruir a vida das pessoas, mas para salvar. Não é? Então você nota nos discípulos, você vê também a mãe de Tiago e João, querendo que um sentasse à direita e outro à esquerda de Jesus e tudo mais, e os outros discípulos ficaram com bronca deles, porque era eles que queriam essa posição no reino, né? Então eles não estavam entendendo nada de reino. Você vê os próprios discípulos de Emaús, eles falaram: nós achávamos que ele ia dar o reino a Israel. Ele tinha uma ideia de um líder político, um guerreiro, uma atitude de guerrilha, que Jesus levantaria e daria um golpe em Roma e colocaria Israel para governar e dominar o mundo, ser o novo império romano, né? Então, uma ideia errada, não era isso que Jesus vinha pregando. Foi por isso que depois da ressurreição, ele passa 40 dias falando sobre o quê? O reino de Deus. Por isso a importância da aula de hoje, de nós entendermos melhor o que é esse reino de Deus. Várias aparições de Jesus, tem algumas na Galileia, final de Mateus e final de Marcos narra essas aparições na Galileia. No final de João é um acréscimo, né? Um texto escrito posteriormente, que é João capítulo 21. No final do 20 você nota que acabou o Evangelho de João, e aí vem um texto de acréscimo pela própria comunidade joanina que colocou ali, encontraram essa narrativa como importante e foi colocada no Evangelho de João no capítulo 21, que é aquele diálogo de Jesus com Pedro, e ele ocorre onde? Junto ao mar de Tiberíades. O mar de Tiberíades é o mar da Galileia, portanto mais uma aparição de Jesus ali na Galileia. Na Judéia nós temos diversos deles, né? Por exemplo, você já viu os discípulos de Emaús, foi na tarde de domingo. Ora, ninguém andaria durante o sábado, portanto os discípulos também estavam na Judéia, a ressurreição acontece na Judéia. Então, os primeiros encontros, porque quando os discípulos de Emaús chegam de novo em Jerusalém, porque eles ficam sabendo que era Jesus, eles correm para Jerusalém para narrar. Quando eles vão narrar, o pessoal falou: ele já apareceu já para Pedro. Então, ele teve uma aparição para Pedro ali na Judéia também. Então, você vê todas essas aparições de Jesus mostrando um movimento criado ali no meio dos discípulos, tanto lá embaixo na Judéia como lá em cima na Galileia. As primeiras comunidades que surgiram, eles precisavam desenvolver agora uma nova relação com Jesus. Esse momento de virar a chave é muitíssimo importante a gente compreender. Porque Jesus, para eles, era um homem físico, um líder físico, que na maioria do pensamento deles era um líder político, sócio-religioso. E eles vieram a entender e começaram a tomar aquela consciência de que Jesus agora estava vivo, habitando entre eles, e juntamente com Jesus, agora presente ali espiritualmente com eles, eles deveriam dar continuidade a esse projeto de Jesus, que era levar o amor dele para o mundo inteiro. Tanto que os evangelhos terminam dessa maneira. Marcos fala para ir de pregar o evangelho a todas as nações, em todo o mundo. Mateus fala, fazer discípulos de todas as nações. Lucas fala, fiquem em Jerusalém, recebam o poder e vocês vão por todo o mundo. Enfim, os primeiros cristãos ali, os primeiros seguidores de Jesus, não eram chamados de cristãos ainda naquele tempo, mas esses primeiros discípulos e discípulas, você vai ver que tem mulheres ali também, na narrativa de Lucas, diz isso muito claro em Atos capítulo 2,
Começaram então a se reunir nas casas e eles estavam relembrando as memórias do que haviam aprendido com o mestre, agora completamente revivificados por causa da experiência com o Espírito Santo, que nós vamos entender daqui a pouco. Mas eu faço questão de ler aqui aquele texto que para mim mostra todo esse movimento da igreja no princípio. É o primeiro texto no Novo Testamento que narra como era a vida dos primeiros cristãos após a ressurreição de Jesus, como era a vida comunitária deles, ou seja, quais eram os princípios que geravam a vida daquela primeira igreja, vamos colocar assim. Atos capítulo 2, versículo 42 ao versículo 47, diz assim: E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e com sinceridade de coração, ou simplicidade de coração, diz outra versão, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Essa era a vida daquela igreja. Eles perseveravam naquele ensino prático e diário de como eles deveriam viver. A palavra usada ali, e perseveravam, no primeiro versículo, põe só o primeiro para mim de novo, Atos 2,42, primeiro versículo, e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Então essa frase, ensino, é a palavra didaquê, tá? A palavra ensino ali é didascalia, né? uma variante de didaquê. Isso significa, por isso que algumas outras versões dizem, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Doutrinar significa ensinar algo para a vida da pessoa que vai mudar a maneira dela pensar. Isso é doutrinar. Doutrinar é você ensinar algo para a pessoa que vai influenciar a cultura dela. Influenciando a cultura dela, influencia, obviamente, faz parte da cultura isso, o seu comportamento. Mais ou menos assim, na minha casa é assim. Essa é a cultura da minha casa. Essa é a cultura da minha família. Ou essa é a cultura aqui, nós aqui somos assim, nós osasquenses, ou nós paulistanos, né? Nós agimos dessa maneira, essa é a nossa cultura, aqui é assim. Então são costumes. E aqui então eles perseveravam naquela cultura, no ensino, na doutrina que os apóstolos passavam para ele, baseados no que os apóstolos tinham aprendido com Jesus. Então entre nós é assim, a gente não sai para a rebelião. Bater numa face a gente vai virar outra. Nós vamos amar as pessoas, nós vamos amar até o inimigo. Então muda-se a maneira de pensar. Por quê? Porque estamos num novo reino. Essa que é a ideia de reino. A comunhão deles, por exemplo, chegava ao ponto deles repartir com aqueles que não tinham. Como assim? Eu estou bem, eu estou na minha casa, estou tranquilo, chegou o inverno e o meu irmão está passando frio. De maneira alguma, o que é meu é seu, eu vou te dar da minha roupa, do meu cobertor, da minha comida, porque eu quero que você participe comigo. Eles estavam vivendo, veja bem, olha que interessante, se você voltar lá atrás, nas nossas aulas, e estudar aquela formação do povo de Israel, você vai ver que eles formaram aquela confederação das 12 tribos e era uma coisa igualitária que haviam entre eles, de modo que eles cooperavam uns com os outros como uma grande família. Ora, a igreja no princípio estava retomando essa ideia de família, essa ideia comunitária, vivendo esse senso de povo, de corpo, de família, que tinha lá no povo do deserto, que tinha também na confederação das 12 tribos, mas que se perdeu com aquela elitização que ocorreu principalmente depois do reinado ali de Salomão. Já o partir do pão e as orações tiveram uma importância central na vida deles.
A igreja vivia em torno das orações. Lembrando, a palavra oração aqui, às vezes a gente pensa que é só o que nós estamos fazendo aqui quando a gente ora. A palavra oração ali é a mesma palavra para liturgia, o liturgel, que significava também adoração, culto. Eles perseveravam no partir do pão e nos cultos, seria isso, tá? Nós usamos muito isso aqui no Brasil, né? Essa expressão culto, quando nós falamos que é um tempo de adoração a Deus. Esse tempo de adoração a Deus poderia ser leitura de salmos, poderia ser cânticos, como poderia ser orações, orações em conjunto, todos ao mesmo tempo, orações comunitárias, onde um ora e todos participam, enfim, tudo isso era o culto daquela igreja lá no princípio. E aos poucos, então, eles foram tendo assim aquilo que nós chamamos de revelação. Conhecimento. João usa uma outra palavra, João usa a palavra gnosis para isso, ou seja, um conhecimento que te esclarece, um entendimento seria essa palavra, que os seus olhos vão se abrindo e eles começam a perceber, Jesus está conosco nas nossas reuniões. Jesus está conosco à medida que a igreja está caminhando. Aquela arca da aliança no passado, que carregava consigo a presença de Deus, hoje nós somos esse povo, nós somos essa arca da aliança, e quando nós estamos juntos, essa presença dele está conosco. Essa presença dele continua conosco. Jesus está presente nas nossas reuniões. Por isso o texto de Mateus 18, versículo 20, os discípulos se lembraram que Jesus havia dito isso, quando diz assim, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Note então que os ensinos de Jesus foi ganhando novas perspectivas para os discípulos, que eles sabiam que ele tinha dito isso, mas só conseguiram compreender, entender, ter a gnosis, né, como dizia João, a compreensão, o entendimento, a revelação disso agora. Até os textos bíblicos que eles sabiam de cor, você lê Atos 2, por exemplo, o começo, Pedro pregando, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. E todo mundo, puxa, é verdade, eu sabia do texto de Joel. Isso é o que foi dito por Davi, lá naquele salmo, quando ele fala, e aí conta da morte e a ressurreição de Jesus. É interessante, os textos do Antigo Testamento ganharam um brilho diferente, uma interpretação diferente. Agora eles enxergavam que Isaías 53 estava falando de Jesus, ali sobre o servo sofredor. Então, esse processo todo foi exatamente após eles receberem o Espírito Santo. Para eles, Jesus estava com eles no meio das refeições. Por isso o texto, quando fala que os discípulos ali de Emaús sentaram para comer e no partir do pão é que Jesus foi revelado para eles. Então, para eles, sempre nas refeições, no partir do pão, Jesus estava ali no meio deles. Por exemplo, quando eles estão na pescaria, no trabalho deles, trabalhando lá, daqui a pouco um cara lá da praia faz sinal para eles, eles fazem uma grande pesca e percebem que Jesus está aqui. E a hora que eles vão para a beira do mar, Jesus tinha feito lá um churrasquinho para eles de peixe, serve um pãozinho lá para eles. Então, Jesus se revela para eles também no meio do trabalho. Eu acho lindo isso, porque tanto nas refeições como no trabalho, Jesus caminhava com eles. Esses textos foram deixados para nós para nos ensinar essas coisas para eles. Mesmo que a casa estivesse fechada, Jesus entraria lá. Por isso que eles destacam, as portas estavam trancadas e Jesus entrou. Hoje também é assim. Nós estamos reunidos, nós estamos em algum lugar, Jesus está com a gente. Nesse momento, talvez você não tenha uma percepção física, mas Jesus está aqui, Jesus está aí, é uma consciência de que Jesus está em nós, caminha conosco, está ao nosso lado, anda com a gente, e mesmo que a forma dele não seja visível, por isso que diz lá, bem-aventurados que não viram e creram, então, quando nós partimos o pão, nós reconhecemos ele, por isso a importância da ceia. No partir do pão, ali se revela Jesus para nós. Para eles, Jesus tinha sido exaltado para Deus, foi para a direita do Pai, mas ele continuava presente, e aqui é que é um ponto. Para aqueles discípulos, o Espírito Santo é o Jesus enviado por Deus, agora na pessoa do Espírito Santo.
Às vezes eu acho que nós separamos demais a Trindade. É por isso que eu gosto também daquela expressão que a gente canta num dos hinos, quando nós cantamos Santo, 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 Deus onipotente. Tem um momento do hino que diz assim, És Deus triuno, excelso Criador. Então nota, és Deus triuno, é um só. O Espírito Santo era Jesus numa outra forma, para aqueles discípulos, e deve ser assim para nós também. Em João capítulo 14, versículo 16, na teologia joanina, diz isso muito claro, porque nós vamos estudar isso melhor, tá? Eu vou lançar um negócio aqui, mas eu vou explicar isso para nós quando nós estivermos lá mais adiante estudando as cartas, por exemplo, a carta de Pedro, as cartas de Tessalonicenses, lá adiante é que eu vou abrir mais essa questão sobre a segunda vinda de Jesus. Eu vou mostrar para vocês que na Bíblia Sagrada tem duas maneiras de você ver sobre a vinda de Jesus. Você tem aquela maneira, vamos dizer assim, apocalíptica, que será uma coisa visível no sentido de que na nossa imagem nós veremos a imagem de Jesus visível, claro, vindo dos céus e chegando aqui na terra, e guerras e tal, vai ter essa ideia. E tem também, na própria Bíblia Sagrada, uma ideia de algo que vai crescendo no meio dos discípulos, a igreja vai crescendo, ela vai se expandindo e, um detalhezinho, a vinda de Jesus se deu na vinda do Espírito Santo. Por isso a igreja hoje dá continuidade ao reino de Deus aqui no mundo. É uma coisa que nós vamos explicar mais adiante e você vai ver que essas duas posturas aparecem, ambas aparecem no Novo Testamento. Voltando aqui, então aqui esse é o texto de João que mostra a presença de Jesus no Espírito Santo como sendo ele mesmo. Olha só, João 14, versículo 16 em diante. Eu vou devagar no texto que eu preciso ir explicando alguns trechos dele e você fica comigo olhando aí no texto. Diz assim, eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Note aqui que aí você diz, mas Anésio, o texto está dizendo aí, ele vai dar outro. Pois é, meu querido. Existem duas palavras na língua grega, uma é a palavra héteros, a outra é a palavra allos. Héteros é o outro diferente, por exemplo, o homem, hétero, homem, e aí tem a mulher, é o hétero do homem, ou seja, o diferente do homem. A palavra allos já significa outro igualzinho, outro da mesma essência. Por exemplo, vou dar um exemplo. Jesus está pregando ali a parábola do semeador. Ele fala o seguinte, uma semente caiu no solo pedregoso, rochoso e tudo mais. A outra semente, essa é a outra que ele fala, é allos. É semente, é igualzinha. É outra, mas é igual, é idêntica à primeira. Então, essa que é a ideia de allos, é outro de mim mesmo. É um outro igual. Quando ele fala que o Espírito vai dar um outro conselheiro, a palavra conselheiro ele é parácletos. Parácletos é alguém que está junto. Ele vai dar um outro para estar junto com vocês, mas é um outro não diferente de mim, é um outro eu. Sou eu de uma outra forma. O Espírito da verdade. E aí continua o texto. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem. Olha como ele está falando dele. Porque ele vive com vocês. Quem é que vivia com ele? Jesus. E estará em vocês. E aí ele fala, ele completa, o versículo 18 ele fala, eu não os deixarei órfãos. O que ele está dizendo? Eu voltarei para vocês. Então esse outro sou eu. Aí ele fala no 19, dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, ou seja, o Jesus físico. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Um detalhezinho que a palavra ver aí é a mesma palavra para perceber, observar. Então vocês vão notar que o mundo não vai me notar mais, mas vocês vão me notar. Porque eu vivo, vocês também viverão.
E naquele dia compreenderão, aqui está o arremate, quando vocês receberem esse Espírito, naquele dia vocês compreenderão, eu estou em meu Pai e vocês em mim. E quem? O Espírito Santo em vocês? Não, eu em vocês. O que Jesus quer mostrar é uma coisa muito mais profunda sobre a Trindade do que tem sido ensinado nos nossos dias. Da década de 80 para cá, com alguns livros como, vou citar nome, como Bom Dia Espírito Santo, por exemplo, de Benihim, colocou o Espírito Santo quase como uma terceira divindade, totalmente separada da Trindade, de modo que você fala com ele, conversa com ele, você não tem uma narrativa no Novo Testamento de alguém dirigindo oração ao Espírito Santo. Você não tem isso no Novo Testamento. Todas as orações são dirigidas ao Pai, em nome de Jesus. Então, Jesus está dizendo, estou aqui. Então, existe aí a Trindade. A Trindade é uma coisa muito difícil de a gente compreender. Nós vamos construindo uma compreensão da Trindade ao longo das nossas aulas. Então, não espera saber tudo hoje com a aula de hoje. E nem me chame de herege também por causa da aula de hoje, por favor. Porque você não ouviu tudo. Mas o que eu quero te mostrar é que nos nossos dias, eu não vejo isso muito nos dias passados. Quando eu falo dias passados, não estou nem indo lá atrás, na Reforma. Não, estou falando no próprio século XX mesmo. Estou falando durante a minha infância e juventude. Eu via a Trindade como essa triunidade. Um do outro, o outro de um, de modo que eram inseparáveis. Hoje a gente gosta de tudo esquematizado, então o Espírito Santo é o que faz isso, Jesus é o que faz aquilo, o Pai é o que faz aquilo. Isso são esqueminhas de uma mentalidade ocidental nossa. Então o que eu quero te mostrar é que o próprio Jesus viria para estar neles, e eles entenderam isso. Jesus está aqui. É certo eu dizer aqui, estou sentindo a presença do Espírito Santo nesse lugar? Sim, que é a mesma coisa que eu disser, estou sentindo a presença de Jesus. Você não vai me dizer que são duas coisas diferentes, concorda comigo? A mesma coisa que eu posso falar, estou sentindo a presença de Deus nesse lugar. É tudo a mesma coisa. Então, é isso que ele está dizendo, eu vou estar com vocês, eu não vou deixar vocês órfãos. Irmão, traz isso agora, meu irmão e minha irmã, traz isso agora. Tira esse recorte de ser da igreja lá no princípio. Traz para você e para mim. Jesus está vivo. E Ele está no nosso meio. Ele está entre nós. Ele trabalha com a gente. Ele está conosco na nossa casa. Ele está conosco no dia a dia. E perceba. Quando ele fala que a palavra veja, né? Vocês me verão, vocês vão me perceber. Vocês vão me notar, meu irmão, note Jesus próximo de você. A ceia é o momento da gente perceber isso e relembrar disso. Tanto que, por algum tempo, na igreja, principalmente no início da igreja patrística, né? Quando eu falo igreja patrística, eu me refiro aos pais da igreja, a igreja do 2º século, por exemplo, ou logo depois da morte dos apóstolos, aquela igreja chamava muitas vezes essa reunião da ceia de o culto da presença. Para eles era essa ideia. Era o momento que Jesus vinha partir o pão com eles. Por isso que no nosso cântico de ceia a gente fala assim, que quem serve o vinho e parte o pão é o próprio Cristo ressurreto, o nosso irmão. Olha que coisa linda sendo colocado na poesia. Meu irmão, perceba essas coisas. Na pregação de Jesus, ele fala muito sobre o reino de Deus. E para entender o reino de Deus, está tudo ligado à ressurreição, à vida, morte e ressurreição de Jesus, os ensinos de Jesus, com a ideia do que ele queria mostrar sobre o reino de Deus. Portanto, a pregação da ressurreição de Jesus é dar início a esse momento de expansão do reino de Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo, apóstolo, mostra como isso era importantíssimo na vida da igreja. Diz aqui, 1 Coríntios 15, 3 a 8. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. 2 pontos. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Que foi sepultado e ressuscitou no 3º dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez,
a maioria dos quais ainda vive, ou seja, vai lá perguntar para eles viram. Embora alguns já tenham adormecido, uma maneira simpática de dizer que já morreram. Depois apareceu a Tiago, líder de Jerusalém, não Tiago, irmão de João, Tiago, irmão de Jesus, líder da igreja de Jerusalém, o responsável pelas palavras do livro de Tiago que nós temos na nossa Bíblia Sagrada. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. E depois destes, apareceu também a mim, como um que nasceu fora de tempo. O que Paulo está querendo dizer, como nasceu fora de tempo, ele falou, Jesus já tinha ressuscitado, já tinha subido ao céu, tudo mais. E depois ele apareceu para mim, ele falou comigo, eu vi Jesus. E ele conta a experiência de que viu Jesus. Em Atos capítulo 9, você tem isso, tem uma repetição disso, se não me engano, em Atos 22. Então, Paulo afirma que a primazia na pregação da igreja tinha a ver isso com a ressurreição de Jesus. Dizer que Jesus ressuscitou e dizer que Jesus era o Cordeiro de Deus, ou como diz um outro texto, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, colocado lá na boca de João Batista, estava dizendo que já não era mais necessários os sacrifícios continuarem a ser feitos lá no templo de Jerusalém. E Jesus alerta, está vendo esse templo? Vai ser destruído e não vai ficar pedra sobre pedra, ou seja, isso aqui vai ser acabado, não vai precisar mais disso aqui. O que ocorreu mais ou menos uns 40 anos depois dessa profecia de Jesus. Atos 2, 22 diz assim, Israelitas, disse Pedro, ouçam essas palavras, Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas, sinais que Deus fez entre vocês por intermédio deles, como vocês bem sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Note claramente, Pedro está dizendo que quem matou Jesus foi os judeus e não os romanos. Os romanos só executaram, mas quem era o culpado da morte eram os judeus. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Atos 2, versículo 32 e 33. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que agora vocês veem e ouvem. Ou seja, aquela experiência de Atos 2, que é a experiência do Pentecostes, quando os discípulos estavam reunidos no lugar, foram vistas sobre ele como que línguas, como que de fogo. Nós vamos estudar isso em outras aulas ainda, e passaram a falar em outras línguas, e todo o povo atônito de que aqueles galileus estavam fazendo aquilo, e ele conta que isso era um sinal da descida do Espírito Santo, que todos os judeus esperavam essa promessa do Pai, desde, por exemplo, quando o profeta Joel trouxe isso nas suas pregações, nas suas profecias. Então, a pregação de Jesus sobre o reino de Deus e a pregação das comunidades cristãs sobre Jesus ser o Senhor e Cristo é a mesma coisa, é a mesma coisa. Uma estava confrontando a questão do templo, ou seja, agora nós temos aqui o Cordeiro, nós temos o Cristo, não precisamos mais desta coisa em torno desse templo religioso que temos aqui. A outra, quando chama ele de Senhor, ou seja, de Kyrios, está dizendo que ele tinha uma autoridade superior à do imperador, porque o imperador era gente, era homem, e Jesus era divino, Jesus era Deus. Então, era também uma contestação dos esquemas sociais, era uma pregação contra senhores e escravos, porque eles queriam mostrar o seguinte, Jesus é Senhor dos senhores, não é? Rei dos reis, Senhor dos senhores, Senhor de todo o universo, e esse que é Senhor de tudo, serviu a gente lavando os nossos pés. Aliás, ele não chamava quem seguia ele, falando de Jesus, não chamava de súdito, sendo ele rei, não chamava de escravo, sendo ele senhor, ele o chamava de amigos, como diz lá em João 15, versículo 13 ao 15. Vamos ver aqui João capítulo 13, diz assim, pois bem, Jesus disse,
Se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. É óbvio que você entendeu que o lavar os pés, ele pegou uma coisa da cultura da época, mas lavagem de pés era algo feito por escravos. E Jesus, assumindo aquela postura, ele mostrou, eu estou aqui para servir e não para ser servido. Está aqui o padrão de liderança, gente. Está aqui o padrão de liderança. Se um líder cristão hoje, o cara é inalcançável, ninguém chega no cara, porque o cara só anda com segurança, ele virou um popstar, este homem está fora dos padrões que Jesus estabeleceu para o governo da sua igreja. Paulo dá um padrão, ele fala, nós apóstolos viramos escória. Na verdade, a palavra ali seria o mesmo que a gente usar aqui, estrume, esgoto. Nós estamos lá embaixo, nós somos esterco, é isso que nós somos. Então, a liderança da igreja, ela não cresce para cima, ela cresce para baixo. Quanto mais, Jesus mesmo falou, quem quiser ser o primeiro entre vós, seja esse o que vos sirva. Esse é o padrão de Jesus. Então nota que Jesus chama o povo a um arrependimento. O que é o arrependimento? Muda a sua maneira de pensar. O reino de Deus chegou. Chegou uma nova maneira de se andar com Deus. Chegou uma nova maneira de sermos Israel. Chegou uma nova maneira de sermos uma comunidade. Chegou uma nova maneira. E essa maneira chama-se igreja. E igreja é isso. É comunitária, é um ajudando o outro, é um servindo o outro, é um se julgando superior ao outro. É assim. Jesus veio pregando, olha como a Bíblia fala tanto sobre o reino de Deus. Eu vou ler aqui um monte de texto, um após o outro, e você vai falar, meu Deus do céu, como fala de reino de Deus? Verdade, meu irmão. Fala e fala de monte. Vamos checar aqui, olha, eu vou um após o outro aqui, vamos lá. Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2, começa com a pregação de João Batista dizendo, naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E aí você vê, primeira pregação de Jesus, diz, daí por diante Jesus começou a pregar, arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Eu vou chamar a atenção aqui que em Mateus apenas, em vez de reino de Deus, aparece a expressão reino dos céus. Porque o público que Mateus estava atingindo era um público de origem do judaísmo. E no judaísmo você não usaria a expressão reino de Deus, porque eles não usam essa palavra. Então eles iam usar reino dos céus. É só por isso, mas significa a mesma coisa, tanto que os mesmos textos, vocês vão notar que são textos correlatos em Marcos ou Lucas, eles usam reino de Deus e não reino dos céus. Tá? Vamos lá. Continuando a minha leitura, que vai uma após a outra. Mateus 4, 23. Jesus foi por toda a Galileia. Olha, na primeira incursão de Jesus na Galileia, foi de cidade em cidade, ensinando nas sinagogas deles e pregando as boas novas. A palavra aqui é a palavra evangelho. E pregando o evangelho, a boa notícia do reino. E curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Agora, não só na Galileia, mas olha aí, Mateus 9, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas, o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Mateus capítulo 10, versículo 7. Por onde forem, aí é os discípulos agora. O que os discípulos pregavam? Preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. Marcos capítulo 9, versículo 1, diz assim, e Jesus disse, garanto-lhes que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum experimentarão a morte, antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Só um detalhezinho, você percebeu nesse texto que Jesus não está falando de uma segunda vinda, de algum tempo que ainda vai vir. Ele não é isso que ele está falando. Porque ele falou, alguns de vocês aqui não vão experimentar a morte antes de ver isso que eu estou falando. Ora, ele estava falando, na verdade, era do Pentecostes. Ele estava falando, era da inauguração, vamos dizer assim, da igreja com a vinda do Espírito Santo.
Era esse momento. Aquele momento era o reino de Deus vindo com poder, porque o reino de Deus já estava ali no meio deles. Tem um outro texto que ele vai falar, o reino de Deus está próximo, né? Está às mãos, ao alcance. Aí tem um outro texto que ele vai falar, o reino de Deus está no meio de vocês. E é interessante que o texto ali também dá a entender que está dentro de vocês. Então, você vai notar que, assim, o reino está aqui, está permeando tudo. E aí ele vem com poder quando os próprios discípulos, ou seja, Jesus estava preso, vamos dizer assim, preso em um corpo. Por que preso em um corpo? Porque se ele estava na Judéia, ele não conseguia estar na Galileia antes da ressurreição, certo? Só podia estar em um lugar. Ele não era onipresente quando ele andou como homem aqui na terra. Agora, com a vinda do Espírito Santo, ou com a vinda de Jesus na pessoa do Espírito Santo, agora ele está aqui em Osasco, em Carapicuíba, lá no Ceará, lá em Alagoas, lá em Maceió, lá na Bahia, lá no exterior. Ele está em todos os lugares, ele está através das nossas vidas, ele está ali presente, por isso nós temos que cultivar tudo isso. Continuando, Marcos capítulo 10, versículo 13 em diante, diz assim, alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse, deixe vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Eu digo-lhes a verdade, olha aqui, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhe as mãos e as abençoou. Nota que Jesus aqui, ele está falando uma coisa, ele não está dizendo de salvação e tudo mais, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, se a gente não tiver uma atitude como de uma criança, diante das coisas espirituais, aquela vontade, não é, de receber esse presente do Pai, que é o Espírito Santo, você não vai entrar no reino, você não vai experimentar o reino de Deus. Vamos para Marcos capítulo 12. Marcos 12, conta uma história que é um pouco longo o texto, segue comigo. É uma outra narrativa, a de Lucas é mais completa, porque aí vem a parábola do bom samaritano e tudo mais. Aqui o Marcos se detém só no primeiro momento da conversa, diz assim, um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes deram uma boa resposta, perguntou-lhe, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus, o mais importante é esse, ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E o segundo é este, ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem, está certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças e amar o próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse, você não está longe do reino de Deus. Olha que interessante aqui. Interessante é o relacionamento que Jesus faz do entendimento de amar a Deus e amar o próximo, ligado com Jesus, de experimentar o reino de Deus. Não dá para se falar de reino de Deus sem falar de amor a Deus e amor a pessoas. Se nós temos somente amor à denominação, à estrutura, a um nome, a um ídolo, a um pastor, a um apóstolo, ou a qualquer coisa que seja, que não o amor a Deus e o amor ao próximo, nós não estamos experimentando o reino de Deus. Estamos experimentando alguma coisa religiosa, mas não estamos experimentando o reino de Deus. Então, nota que o reino de Deus tem essa relação muito pessoal. Quem tem revelação do reino passa a amar a Deus e amar o próximo. Nós vamos ver isso no finalzinho da nossa aula, no finalzinho da sua apostila também. Lucas 17, versículo 20 e 21 diz assim, certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível. Grava bem isso, irmãos. O reino de Deus não vem de modo visível. Tem gente pregando por aí que o reino de Deus vem quando a gente tem crente na política e tudo mais. O reino de Deus não vem de modo visível. Nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vós. A tradução de Almeida diz dentro de vós, entre vós. João capítulo 3,
versículo 3 ao 5. Jesus declarou, digo-lhes a verdade. Digo-lhe a verdade. Ninguém pode ver o reino, note, ver o reino, se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como pode alguém nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Jesus respondeu, digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Antes dessa aula, nós tivemos um bate-papo que você pode acompanhar, está disponível nesse mesmo vídeo, nesse vídeo ao vivo, né, que nós temos aqui. Depois nós temos um vídeo editado. Se você está pegando o vídeo editado, procura que nós temos o nosso vídeo ao vivo e nós temos esse bate-papo entre eu e o Rui Luiz Rodrigues. E ali, eu juntamente com o Rui, que é um dos pastores da nossa comunidade, comentávamos sobre a importância do batismo e da ceia e como a igreja perdeu a revelação do batismo, né? E aqui o nascer da água e do Espírito está falando exatamente sobre as experiências espirituais que vamos tendo no batismo, né? Porque se dá em nós o batismo nas águas, se dá entre nós também o recebimento do Espírito na nossa vida, e isso é tido assim como a nossa entrada no reino. Mas ao mesmo tempo, sem essa experiência que se chama novo nascimento, eu não consigo ver o reino. Então eu só vou conseguir entender esse amor de Deus, só vou conseguir entender completamente o que é de fato esse amor às pessoas se eu entrei para o reino de Deus. Atos capítulo 1 diz assim, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Ou seja, teve muitas aparições de Jesus, talvez algumas, quem sabe, nem narradas na Bíblia Sagrada. Atos capítulo 1, versículo 6 ao versículo 8. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Jesus, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? De novo, eles não entenderam, né? E ele lhes respondeu, não vos compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. E aqui eles estão em Jerusalém, dentro da Judeia. E aí você vai ver a experiência lá em Samaria. Em Atos 8, 12 diz assim, quando Filipe lhes pregou as boas novas, o evangelho, né? A palavra boas novas é evangelho, o evangelho do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. Novamente, qual que era a pregação deles? O reino de Deus. Vamos ver a pregação de Paulo. Qual era a pregação de Paulo? Atos 19, lá em Éfeso, Paulo está pregando. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. No final da vida ali de Paulo, da estadia de Paulo na prisão em Roma, diz assim, Atos 28, versículo 31, pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo. Tem esta relação entre o reino de Deus e o senhorio de Jesus, abertamente, sem impedimento algum. Em Romanos 14, Paulo explica, de versículo 17, diz, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, ou seja, não é ritual, mas é justiça, é paz e é alegria no Espírito Santo. Ou seja, é isso que a comunidade cristã tem que produzir, justiça, paz e alegria no Espírito Santo, e não showzão de comida, bebida e churrasco. Isso é bom, mas o reino de Deus é mais do que isso. Colossenses 1, versículo 12 e 13, diz assim, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Tiago capítulo 2, versículo 8. Diz assim, se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada nas Escrituras, olha só, ele diz que o reino tem uma lei, uma constituinte, a constituinte desse reino encontrada nas Escrituras que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente, ou seja, anda nisso aqui. E Apocalipse capítulo 1, versículo 9 diz, eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento,
no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Está aí. Jesus não veio aqui na terra simplesmente para nos falar como ir para o céu quando a gente morrer. Mas ele veio para ensinar o que fazer com o reino de Deus que chegou e que está aqui e que precisa ser transmitido aos nossos filhos e netos. Jesus veio trazer uma revolução, uma outra maneira de pensar, por isso que ele nos chama ao arrependimento, a uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de característica. Eu sei que hoje falar de um reino é uma coisa complicada para nós. Ainda mais nós brasileiros, que mal sabemos que isso aqui nós já tivemos o Império do Brasil, mas nós somos bem distantes disso tudo. Então talvez a gente precisa buscar figuras mais adequadas para o mundo de hoje. Eu, por exemplo, uso uma que eu sei que ela não pegou para muita gente ainda, mas eu acho que ela representa melhor, numa palavra mais dos nossos dias, o que é reino de Deus. Eu chamo de ecossistema. O ecossistema seria hoje a melhor figura para falar o que Jesus quis dizer no seu tempo sobre o reino de Deus, porque o reino de Deus é isso, há um equilíbrio, há uma ordem em tudo que Deus faz. Então nós vamos trabalhar pela beleza desse ecossistema se unindo com Deus. Isso significa se relacionar com Deus, com o universo, com todas as criaturas que Deus fez e se relacionar com o ser humano, procurando restaurar o mesmo modelo mostrado para nós na Bíblia Sagrada. Está ali um modelo de reino de Deus, que é um jardim, o Éden. Essa ideia do Éden, do jardim, daquele lugar em paz, porque o reino de Deus é o quê? Paz, justiça, alegria no Espírito Santo. Então esse é o ecossistema de Deus. Então não dá para a gente pensar em reino de Deus e pensar em armamento bélico. Não dá para a gente pensar em reino de Deus e pensar em lutas e brigas. Não dá para a gente pensar em reino de Deus e não ter pensamento de justiça social, de ajuda ao pobre, ao necessitado, de levantar as pessoas que estão caídas, de abraçar aquele que está sozinho. Reino de Deus é esse ecossistema de amor. Por isso que Jesus usou uma palavra bem radical: arrependam-se. Muda a sua maneira de pensar, muda completamente. Quem vê o reino de Deus e receber esse reino de Deus como uma criança, ele vai mudar completamente a sua maneira de ver as coisas. Então, o ensino de Jesus acerca do reino de Deus muda a minha maneira de ver a Deus. De ver a Deus. Deus, ele não muda nada em razão do que a gente pensa dele, mas faz toda a diferença em você pela maneira como você vê a Deus. O que nós pensamos a respeito de Deus vai determinar a maneira como nós vivemos. Por exemplo, se eu acho que Deus é um Deus que está sempre bravo comigo, eu vou andar com Deus com medo dele. Mas se eu tiver uma revelação do que Deus quer, de como Ele é e como Ele age, eu vou ter uma experiência muito mais ampla com Deus. O ensino de Jesus muda também não só a maneira da gente ver a Deus, mas muda também a maneira da gente ver as pessoas. Nós passamos a amar todos. Todos. Deus passa a ser o nosso Pai. A igreja passa a ser nossa família. Ele se torna o nosso Abba. Eu acho interessante que Paulo, ele usa essa palavra para falar que aquilo que está em nós clama Abba, Pai. E Abba é o balbuciar primeiro que uma criança faz acerca do seu pai. Isso no mundo oriental, onde a palavra Abba significa pai, paizinho. É aquela criança que vai olhar para o pai, papai, ou algo assim parecido. Então, Jesus estava dizendo o seguinte: aquelas suas primeiras impressões sobre Deus são elas que têm que perseverar dentro de você. Quando uma criança, ela ainda não sabe falar, mas ela sabe perceber, chega para essa criança e diz o seguinte: qual é o seu conceito sobre paternidade? A criança olhava e fala, né? Ela não sabe nada, né? Mas ela sabe de uma coisa, ela sabe muito bem quem é o papai, quem é a mamãe, ela tem as primeiras impressões de si mesma, da sua mãozinha, do seu bercinho, aquilo tudo para ela é o seu ninho.
Ela começa a olhar, então, para ela o cheirinho do travesseirinho dela, da cobertinha dela, do bercinho dela, do papai, da mamãe. Para ela é uma coisa só, aquilo tudo, é o seu ninho. Da mesma maneira, quando uma pessoa se converte e ela recebe as primeiras impressões do seu Pai Celestial, ela olha para a igreja, ela olha para os irmãos, a Bíblia, os cânticos, o pastor, os irmãos, o lugar, às vezes até o lugar físico. Tudo para ela é uma coisa só, é o seu ninho. Então, a ceia do Senhor é para nos lembrar isso. A ceia é aquela ideia, nós estamos sentados numa mesa, ao redor da mesa, Jesus é quem está separando ali para nós o pão e o vinho, para que a gente perceba que nós todos somos de um só corpo, de um só pão, porque o pão lá era um pão grande assim, em forma de bolacha e ázimo, né, sem fermento, então ele quebra. Jesus quebrou o pão, diz o texto, né, a gente fala partiu, mas Jesus quebrou o pão, então ele quebra ali e cada irmão pega um pedaço daquele pão. E Paulo fala, nota, é um pedaço, juntos formamos um pão só que é Cristo. Essa que é a ideia, essa é a ideia comunitária. Nós amamos tanto, o reino de Deus trabalha na nossa vida e nos leva a amar tanto que a gente muda até a nossa maneira de pensar sobre o inimigo. Porque quer ou não, pode ser o nosso inimigo, mas eles são parte da criação de Deus e nós precisamos amá-los. O que acontece com o inimigo que passa a ser amado? Ele deixa de ser visto como inimigo. Olhando desse lado, nós cristãos não deveríamos ter inimigo, nós não temos inimigo por sermos cristãos. O que pode acontecer por alguma outra razão é de alguém nos escolher como inimigo. Eu não sou inimigo dele, mas ele decidiu que eu sou inimigo dele. Espero que não por culpa nossa, claro. Mas o que a Bíblia nos ensina? Que eu tenho que amar esse inimigo. Eu vou amá-lo da mesma maneira. Querido, esse arrependimento, essa mudança de mente, essa mudança de maneira de olhar para a vida, é um convite para nós experimentarmos uma revolução. É a revolução do reino de Deus. Dá para entender por que a igreja lá no princípio tinha esse toque revolucionário, essa maneira de ser, era totalmente diferente? É isso que tem que ser uma igreja nos nossos dias. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja com uma forte revelação do reino de Deus, porque o Espírito Santo ele vem para isso, para nos empoderar, para nos dar o poder, não é? O poder de dinamite, dunamis, né? Para nos dar isso, para que a gente viva esse reino. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo é o quê? Uma igreja que ama. Uma igreja que faz obras sociais, uma igreja que ajuda pessoas, uma igreja que reparte o que tem, uma igreja que ama a todos, que socorre o necessitado, que chora com os que choram, que se alegra com os que se alegram. Nós estamos no meio de uma pandemia, é uma igreja que no meio da pandemia sobrevive amando, abraçando, ajudando os irmãos, dando o melhor do que você puder para que aquelas pessoas fiquem bem. Isso é esse toque revolucionário. Ser cheio do Espírito Santo não é ser cheio de esquisitice, cair, rolar no chão, gritar, berrar. Gente, vamos crescer. A ideia de ser cheio do Espírito Santo é essa ideia de ser cheio de Jesus, ser cheio do amor de Jesus. Essa nova maneira de pensar faz com que a gente comece a experimentar o reino de Deus, que já chegou e que já está entre nós. Não vai vir, ele já está entre nós. Nós precisamos cooperar com esse reino. Alguns falam, mas eu não estou sentindo isso nesses dias. É porque nós estamos fora de sintonia. O rádio não está pegando, mas a rádio está emitindo as ondas. Mas na hora que você sintonizar bem na mesma frequência, você vai ouvir limpíssimo aquele som que a rádio está emitindo. Deus está derramando do seu Espírito, Deus já está derramando do seu Espírito, Deus está mostrando esse seu amor. Nós é que precisamos deixar os nossos olhos abertos, receber esse conhecimento, essa revelação, né, como diz João, entender esse reino de Deus, abrir o nosso coração, experimentar esse reino que chegou entre nós e assim, somos nós que temos que sintonizar. É eu e você que precisamos de vez em quando jejuar e orar. Jejuar é cortar alguma coisa que de repente está tomando o teu tempo, não é só ficar sem comer.
É você de repente parar com algumas coisas. Gente, para de ficar vendo tanta coisa, para sair um pouco da internet, sai um pouco de rede social, para com esse vício, vai dedicar um tempo para oração, para a busca da palavra, fazer o que você está fazendo agora. Parou tudo, vou ouvir a palavra de Deus, vou ouvir os nossos mestres que Deus colocou na igreja para edificar os santos, que é você no caso, né, que sou eu também, para edificar a nossa vida. Vamos ouvir isso para construir essas ideias do reino de Deus, harmonizarmos a nossa vida com os valores do reino de Deus. Daí por diante, muda tudo na nossa vida. Muda a maneira de você ser família, muda a maneira de relacionamento pais e filhos, marido e mulher, filhos com os pais, muda a maneira de você pensar em dinheiro. Você para de ser ganancioso, você converte o seu coração para Deus, seu dinheiro para ser instrumento também para abençoar outras pessoas. Muda o seu trabalho, a maneira de você trabalhar, passa a trabalhar com excelência, dando o melhor, porque Jesus foi para o trabalho com você. Você para de enrolar o seu patrão, você dá o melhor dentro daquele lugar. Você muda a tua ideia de poder. Anésio, o que eu faço? Eu tenho um cargo muito alto na minha empresa, eu tenho um cargo muito alto na política. Sirva a Deus de coração, sirva o próximo. Aliás, na política mais ainda, porque na política você é servidor público, é isso que você é. Não dono do povo, nem dono do lugar. Precisamos mudar a cabeça dos nossos políticos. Eles são nossos servidores que são pagos com o nosso salário. Então eles, na verdade, são nossos servos. Não estão lá para ficar fazendo essas besteiradas todas que estão fazendo. Então, muda a nossa ideia de poder, muda a nossa ideia, o poder que nós temos é para servir. Pastores, aprendam isso, por favor. Você tem nome, você tem poder para quê? Para servir o povo, não para massacrar o povo, não para tirar vantagem do povo, não para vender o seu poder para que alguém te pague alguma coisa, para você fazer propaganda de alguma coisa, ou para você ser cabo eleitoral e ganhar alguma coisa atrás. Você está se prostituindo quando você usa o poder que Deus te deu para pregar o evangelho, quando você usa para ganhar dinheiro em cima disso, para fazer negócio por causa de que você é pastor, para ganhar dinheiro com isso, ou ganhar influência ou poder político ou coisa parecida. Muda o nosso pensamento de cidadania. Minha ideia de cidadania é: eu quero servir melhor minha cidade, quero servir melhor o meu país, quero servir dando o meu melhor aqui. Portanto, eu vou ser justo, eu vou ser honesto, eu vou ser contra a corrupção, eu não vou me corromper. Porque às vezes a gente reclama da corrupção dos grandões, quando a gente tem lá gato dentro de casa puxando TV a cabo, quando você usa coisa de pirataria. Então você tem que tomar cuidado com essa questão da corrupção, porque ela está nos níveis baixos também. Isso muda os nossos relacionamentos, a maneira como eu trato meu vizinho, a maneira como eu trato, se você é chefe, como trata o funcionário, se você é funcionário, como você trata o seu chefe, como você trata o porteiro, o guarda, o segurança, o professor. Muda os seus relacionamentos, porque tudo que você faz agora dentro de uma perspectiva. Eu estou com a minha vida pregando o Evangelho do Reino de Deus. Que Deus nos inspire e que nessas próximas aulas a gente amplie ainda mais essa ideia para entendermos o que é a igreja. A igreja não é o reino de Deus, a igreja é a agência desse reino e o agente direto desse reino. Por isso nós vamos compreender melhor a igreja, isso pelas próximas aulas. Leia comigo o livro de Atos, vai ser bom para você, você vai se familiarizando com a história e com a vida da igreja. E aí a gente continua isso na próxima aula. Fica com a gente, eu volto daqui a pouquinho. Antes, quero orar com você. Senhor, abre os nossos olhos para podermos enxergar as realidades do Teu reino. Abre os nossos ouvidos para compreendermos a Tua voz, o assim diz o Senhor dos nossos dias. Abre o nosso coração para nos arrependermos, mudarmos a direção que estamos tomando na nossa vida, para nos alinharmos com os princípios e a Tua vontade, a vontade do Reino de Deus. Põe Tua boa mão sobre nós, nos direciona, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu volto daqui a pouco. Deus abençoe. Agora, sobre minhas respostas e minhas aulas. Sou eu comentando sobre mim aqui. Existem diversos tipos de professores.
e muitos bons em diversas áreas. Tem professores que eu admiro e eu não consigo ser iguais a eles. Eu sou um daqueles professores que amo deixar você com dúvida. Eu te explico o que eu quero dizer. Sabe por que eu faço? Eu tenho algo para ensinar agora. Eu estou ensinando de ponto. Lembra que eu estou ensinando cronologicamente, certo? Estou vindo na história cronológica. Eu estou aqui, aí eu cito um negócio lá adiante e falo, depois eu explico. Mas eu tenho que citar aqui, porque aqui faz parte de você saber que isso aqui está na história. Mas lá adiante que você vai entender melhor. Outra coisa, por exemplo, é como se eu fosse te explicar sobre o que são exoplanetas. Antes de eu te explicar o que são exoplanetas, eu tenho que voltar lá atrás, te falar sobre o heliocentrismo, depois explicar como que foram descobertos ali Galileu e os telescópios e as leis ali de Kepler e alguns outros, aí entra nas leis da física, aí a gente começa a compreender um pouquinho mais o universo e aí entendemos que tem estrelas, não é assim como existe o nosso Sol, e que em torno delas existem uns planetas chamados exoplanetas. Veja, eu tenho que construir bastante coisa para chegar lá. Como é que eu vou te ensinar a equação de segundo grau sem antes te ensinar conta de mais, de menos, de multiplicação, de divisão, né? Adição, subtração, multiplicação, divisão. Eu tenho que ensinar dessa maneira. Da mesma maneira, algumas coisas assim que vocês estão me pedindo aqui, eu vou ler as suas perguntas, mas eu quero te dizer, depois eu explico, porque não dá para explicar agora. Porque se eu explicar agora, tem que parar tudo, ir lá e explicar, e aí eu tenho que voltar. Não, eu estou indo cronologicamente, tá? Então vamos lá. Giovanni fala, vamos voltar a falar de Abraão, de Isaac e de Jacó de novo, por favor? Giovanni, eu amo os textos do Antigo Testamento. Mas eu queria te falar que tem nas nossas aulas, lá nas primeiras aulas, eu falo muito sobre esse assunto, e nas pregações da Carisma também. Tem uma playlist só que diz ali, de Abraão a Davi. Então, detalhe por detalhe, só que em forma de pregação, de domingo, no culto de domingo, diferente da nossa aula aqui, onde eu consegui ir um pouquinho mais a fundo, tá bom? Tem ali para você. Eu não posso voltar porque eu estou cronologicamente, eu já passei essa parte. Mas tem aqui na aula 53, né? 53 essa nossa aula, e lá nas primeiras aulas você vai encontrar sobre isso. Márcia Zanon, merecemos uma aula sobre a Trindade. Merece, Márcia, merece. Eu chego lá, aguenta aí, eu chego lá, tá bom? É uma dessas que eu falei, depois eu explico. Porque precisamos compreender melhor algumas coisas. Aliás, eu vou te falar um negócio. Durante todo o período do Novo Testamento não existe nenhuma definição ali clara sobre Trindade. O conceito da Trindade vai ser desenvolvido, a teologia em torno da Trindade, ela passa a ser desenvolvida já na era patrística. Já estão acostumados com essa palavra comigo, né? A era dos pais da igreja, ou seja, depois que morrem os apóstolos, nós já estamos falando aí do século II, século III e século IV, principalmente século IV. Então, por isso que eu estou falando, eu estou estudando aqui com vocês em ordem cronológica. Acabando o Novo Testamento, eu vou entrar na história da igreja com vocês, tá? Porque a história continua. O livro de Atos não tem fim. Nós estamos ainda escrevendo a história da igreja. Nós ainda estamos escrevendo a história da igreja. Eu espero que nossos filhos no futuro contem sobre a nossa época. Então, merecemos sim esse estudo, mas aguarda porque nós vamos chegar lá, tá? A Juliane Brandão me defendendo, a gente vai entender melhor. Eu também espero, Juliane, eu também espero. A gente chega lá. Realmente é complexo e vai merecer uma aula específica, com certeza, tá? Talvez eu até utilize de outros professores que podem ajudar melhor. O Rui mesmo é um deles, que é fantástico para nos ajudar a compreender melhor essas coisas. Talvez aqui em algumas das nossas conversas antes da aula a gente lança alguma coisinha a mais, tá bom? A Yara me traz algo assim. Anés, eu aprendi que o Espírito Santo é meu amigo e me guia no Espírito. Em qual a forma correta de trazer à prática diária, de falar ou orar com relação ao Espírito Santo, já que devemos orar diretamente a Deus? Yara, deixa eu te explicar.
essa ideia que tem da gente falar com o Espírito Santo, bom dia Espírito Santo, anda comigo Espírito Santo, mas eu vou te falar um negócio, isso só apareceu na história da igreja, agora, mais ou menos da década de 80 para cá. Eu não estou dizendo que está errado, só estou dizendo que nós temos aí quase 2000 anos de história que não caminhou dessa maneira. Então, tem um pouquinho disso do show e da linguagem da nossa geração. Por que eu falo do show da nossa geração? Gente, vamos jogar aberto? Você quer ver? Estuda a vida do autor do livro Bom Dia Espírito Santo, Benihim, e me fala se ele não tem muito de show no comportamento dele. O comportamento dele todo ali, no palco, tudo mais. Eu não estou aqui, por favor, não estou aqui fazendo uma crítica ao irmão, estou fazendo uma análise. Então ele passa isso também no livro, sabe? Porque parece que quem fala assim do Espírito Santo é melhor que os outros. E eu acho que o reino de Deus não faz isso, tá? Então, as coisas do reino de Deus não são assim. No entanto, Deus está comigo todos os dias, eu falo com Ele todos os dias. Não acho errado alguém que fala com o Espírito Santo, ou que fala com Jesus, ou que fala com o Pai. Não acho. Só estou dizendo que na Bíblia você encontra a oração ao Pai. E Jesus ensina a falar ao Pai em nome de Jesus. A Bíblia ensina assim, e é assim que eu faço, e é assim que eu falo. E isso não muda nada para mim. Se você pegar o livro de Kenneth Hagin, por exemplo, O Nome de Jesus, ele vai defender isso. Você ora ao Pai em nome de Jesus, é assim que se faz. Ele já é taxativo. Eu nem taxativo eu sou. Eu entendo quando o irmão fala e não acho que o irmão está errado em fazer isso. Só estou dizendo que vamos ser mais bíblicos. Às vezes os livros nos trazem novidades e a Bíblia, de repente, não é de novidade que a gente está precisando. A gente está precisando de fundamento, né? Mas fale com Deus diariamente. Olha, Yara, muito bom isso aqui. Ó. Do que você perguntou, eu vou te mostrar uma coisa que está muito bom. Qual é a forma de trazer a prática diária de falar e orar? Aí, agora sim. Fala com Deus diariamente, fala com Ele todos os dias. Não me importa se você vai falar ao Pai, ao Filho, ao Espírito. Eu estou dizendo que na Bíblia Sagrada nos mostra essa oração sendo feita ao Pai. Então eu falo com o Pai, eu falo com o meu Pai, eu converso com Ele diariamente, eu falo com Ele no meu trabalho, no meu dia a dia, no banho. Eu posso falar com Deus o tempo todo. É essa comunhão com Deus que nós precisamos ter, tá bom? O Sebastião fala assim, Anésio, se o reino de Deus está em nós, como podemos entrar nele? Complicado para mim, sabe? Desculpa, Sebastião, te entendo, realmente é complicado. Mas só te explicar uma coisa, Sebastião. Quando Jesus está falando sobre entrar no reino, você já entrou. Então, não é bem para nós que ele está falando. Eu já entrei no reino, você também. Nós já estamos no reino de Deus. Então, isso aí é para o novo nascimento. A pessoa precisa nascer de novo para entrar no reino de Deus. Você já nasceu de novo. O que é o novo nascimento? Quando o nosso espírito é ressuscitado pela presença do Cristo ressurreto que veio morar dentro de nós. Que Jesus disse, viremos nele e faremos nele morada. Pronto, ele habita em mim agora. Eu nasci de novo. É isso. Mas essa ideia de novo nascimento, falar sobre espírito, alma, corpo, são estudos que nós vamos dar lá nas cartas. Então, de novo eu aqui, lá adiante, a gente estuda melhor isso, tá? O Cleiton pergunta assim, Anésio, podemos dizer que o reino de Deus tem 3 aspectos? Já veio, ou seja, Jesus o inaugurou, está aqui agora e vai vir ainda na volta de Cristo, acabando com todo o sofrimento e desigualdade? Sim, eu vou botar aqui eu quero entender se aqui, na volta de Cristo, acabando com todo o sofrimento e desigualdade. Será que você não está em mente daquela ideia de milênio? Ou seja, de que Jesus vai vir, vai governar lá em Jerusalém, conosco aqui em toda a terra, e aqui na terra vai ter esse reinado com base em Israel? Isso aí, essa teologia eu vou desmontar. Essa teologia eu vou desmontar lá adiante, porque a Bíblia não ensina isso. Isso aí é um ensinamento do dispensacionalismo, que começou a ser ensinado na igreja só de 1800 e alguma coisa para cá, tá? Então nós vamos ver o que os pais da igreja ensinavam, o que os reformadores ensinavam e que o próprio você vai notar nos textos das escrituras sagradas, tá? Mas eu queria mostrar uma coisa para vocês, gente. Quando eu falei reino de Deus, eu usei uma palavra que acho que vocês não pescaram, ecossistema. E quando eu falei ecossistema, eu falei, é o todo, é o todo. Se eu falo de céu, eu falo de reino de Deus. Se eu falo de Jesus aqui comigo, é reino de Deus. Se eu estou falando da Bíblia Sagrada, eu estou falando de reino de Deus. Se eu estou falando de cânticos, é reino de Deus.
Se eu estou falando de falar em línguas, eu estou falando de reino de Deus. Se eu estou falando de pregação, é reino de Deus. Se eu estou falando de cura e milagre, é reino de Deus. Entendeu? É todo esse ecossistema, é o reino de Deus, ok? Então é bem mais amplo. Então não é uma coisa de vir, vai, é o reino de Deus. O Jesus falou, está entre vós, né? É isso. Cristo foi ao Pai e disse que iria preparar no lugar e depois nos buscar. Como se explica isso? Maria Silva perguntando. Lembrando, foi muito bom você ter falado preparar lugar, porque muitas pessoas falam de mansões celestiais e tudo mais, tá? Não é essa ideia da Bíblia Sagrada. A ideia é de lugar mesmo, a ideia a casa do meu pai é bem grande e cabe muita gente. Veja bem, o que é a casa de meu pai? Na casa do meu pai tem muito lugar, tem espaço para todo mundo. É isso que Jesus está falando. Eu vou preparar um lugar. Eu vou vir aqui, olha só, a casa do meu pai tem lugar para todo mundo. E eu vou, senão eu teria dito que vou preparar o lugar, já está preparado. Mas eu vou preparar esse lugar e vou vir até vocês e levar vocês para esse lugar, trazer vocês para esse lugar. Aonde é a casa do Pai? Ele não está falando do céu, ele está falando da igreja. A igreja é a casa de Deus. A casa de Deus é o corpo de Cristo, que ainda não estava formado. Então Jesus está dizendo que ele ia para o Pai, ele vai enviar o Espírito Santo e ele inaugura a igreja. Então ele fez a igreja, ou seja, ele veio na pessoa do Espírito Santo, ele vem e nos traz para dentro da igreja. Então nós estamos hoje nessa casa do Pai, que tem lugar para todo mundo. Tem tanto lugar para todo mundo, que está na hora de eu e você sairmos aí pelas ruas e convidar mais gente para entrar, porque a casa do Pai tem muito lugar para todo mundo. É isso. É que algumas traduções trazem muitas moradas, né? Então as pessoas pensam em mansões celestiais e tal, mas é um pensamento capitalista, que não é do reino de Deus. Vamos lá. O Sebastião Peixoto disse, se o Éden era o reino, como a serpente que trouxe o estado de tendência do mal estava presente lá? Sebastião, volta lá nas aulas, tem uma aula só sobre a serpente. Se caso você não encontrar nas aulas, tem uma pregação na Carisma só sobre a serpente. Vai lá ver, você vai entender que Gênesis, na verdade eu te recomendo você ver a série toda sobre Gênesis. Tem, nesse canal aqui mesmo tem uma que é só sobre Gênesis. É uma série onde eu pego desde lá de Adão e Eva, a serpente, Caim e Abel, até o dilúvio, a Torre de Babel. Gênesis do capítulo 1 ao versículo, até o capítulo 11, é um texto muitíssimo interessante, mas você não pode lê-lo com mente histórica, porque ele não é história, ele é revelação. Ele não é ciência, ele é revelação. Então ele vai revelar o porquê das coisas, o porquê do mal. Na verdade, a crítica, te adiantando, a crítica ali, a serpente que corrompeu a mente de Eva, é um símbolo de que o profeta que escreveu isso está mostrando que o pensamento, que esse texto é escrito já no tempo do reinado de Israel, que aquele pensamento de querer copiar o Egito, que a serpente é o símbolo do Egito, a serpente, como sendo ali no Egito, na cabeça ali, principalmente de Salomão, querendo transformar Israel em Salomão, assim, estragou aquela coisa linda e maravilhosa que eles tinham como comunidade ali em Israel. Estragou a nação de Israel aquilo, perverteu o caminho da nação. Essa que é a profecia que está ali. Mas vai lá e estuda, porque aqui, em 1 minuto, eu não consigo te dar todo o estudo. Seria bom você voltar lá desde os primeiros, tá? Desde os primeiros, para compreender melhor. O Cleiton pergunta mais uma vez aqui, né? Não, peraí, eu já pulei você, Cleiton, desculpe. É a Cláudia Freitas. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Essa justiça é entendida como a condenação do pecado, apartar os salvos dos ímpios, ou é entendida como fazer a justiça, prover a equidade entre as pessoas? Cláudia, ainda bem que você colocou esse ou, porque essa ideia de que é condenação do pecado, apartar os ímpios dos justos, e que os ímpios, os bons dos maus, e que vai lançar um no inferno e outro, essa ideia é uma ideia vinda naquelas pregações do século XVIII e que vieram muito forte no meio da igreja e que persevera na igreja até hoje. Justiça, na verdade, se refere à equidade. Justiça significa o seguinte, por isso a balança. Se a balança está torta, não tem justiça. Justiça é isso aqui, ó.
equilibrar as coisas. Enquanto houver desequilíbrio na nossa sociedade, a justiça não chegou. Então, dentro da igreja, a igreja tem que ser pregadora da justiça e também ela deve exercer a justiça. Justiça é isso, é principalmente ajudar os mais fracos. Tá? Então, o reino de Deus é isso, ajudar o pobre, o necessitado, equilibrar. A igreja, ela sempre assim, ela vai trazer equilíbrio, ela vai dar sabor no mundo, sal da terra, ela vai ser luz no mundo, ajudando as pessoas a não tropeçarem. A igreja é isso aí. Anésio, você conhece o livro Reino de Ponta Cabeça? Não conheço, desculpa, não sei nem o que dizer. Jairo, o ladrão na cruz entrou no reino, o que reino é esse? Eu respondi lá atrás. Lembra quando eu chamei o reino de ecossistema? Tudo é o reino de Deus. Olha, se o cara morreu e ali o cara falou, e Jesus fala, hoje mesmo vai estar... Tem duas traduções do texto, tá? Pode ser, hoje mesmo estará comigo no paraíso, ou eu te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Essas duas traduções são aceitas ali no texto. Mas vamos colocar a primeira, mais conhecida. Eu te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Claro, o paraíso também é parte do reino de Deus, entende? O reino de Deus é esse todo, tá? O reino de Deus é esse todo. O homem estava fora do reino, porque ele não era convertido. Então, ele estava fora do reino. Vamos lá. Sebastião perguntando, a ausência do reino de Deus é caracterizada pela falta de amor a Deus e aos irmãos. Parece ser o que tem prevalecido no mundo desde muito tempo. Por quê? Porque o mal está no mundo, querido. Por isso que nós temos que pregar o evangelho do reino. Nós precisamos pregar para as pessoas essa boa notícia que o reino de Deus chegou e é para abraçá-los, envolvê-los, eles se sentirem amados, sentir o amor de Deus. É função da igreja mudar isso. Vamos lá. A Daniela Lisboa, Anésio, suas explicações sobre a palavra de Deus dão uma sensação de que encontramos um tesouro extremamente precioso. Olha, querida, Jesus disse isso, tá? Jesus que disse isso. Você está certíssima, mas não é minha pregação não, é Jesus que disse isso. É isso mesmo. Porque está tão difícil viver nesse tempo de polarização, né? Política e de pandemia. É verdade, cá entre nós, a gente já está... Minha avó falava, né? Estou com os picuá cheios, dizia minha avó, né? Ela boa baiana que era. É isso mesmo, gente, essa brigaiada toda, brigaiada de esquerda, de direita, disso, daquilo. Gente, a pandemia também está uma chatice esse negócio todo, a gente quer terminar com tudo isso. Está tudo muito difícil, mas ó, persevera, fica firme. Perseguição muito pior do que essa nossos irmãos já passaram no passado, alguns passam inclusive no presente em países, né? Nós, apesar de tudo, temos aqui a nossa liberdade de culto, falando aqui como eu estou falando com você, olha que coisa linda, mas Jesus contou uma parábola, ele falou o seguinte, o reino de Deus é semelhante a um homem que é um bom negociante e encontra uma pérola de grande valor. Ele vai, vende tudo que ele tem e compra essa pérola. É isso mesmo. Depois Jesus fala, o reino de Deus é como alguém que... E aí ele vai falando, várias parábolas de Jesus, descreve o reino de Deus como essa coisa maravilhosa. De fato, Daniela, você descobriu um tesouro que é a palavra de Deus e as coisas do reino de Deus. É isso, isso enche o coração da gente. Maurício, já estou terminando as perguntas. O Maurício pergunta aqui. Por favor, fale mais do mesmo, sobre o Espírito Santo, o Espírito de Jesus. Obrigado, Maurício. Eu vou falar. Nós ainda vamos estudar. Como eu te disse, eu queria falar hoje principalmente da ressurreição. E quando eu falo da ressurreição e da vinda do Espírito Santo e do Reino de Deus, eu precisava dar essa introdução. Como eu disse, é uma introdução ao estudo no livro de Atos. No livro de Atos nós vamos estudar sobre o Espírito Santo, nós vamos estudar sobre os dons do Espírito Santo. Mas eu ainda não vou entrar na próxima, talvez nem seja ainda a próxima aula, porque na próxima aula eu tenho que dar uma continuidade dessa aula, tratando sobre o reino de Deus. Só que eu vou mostrar o reino de Deus numa outra linguagem. Jesus é o Senhor. O que significa isso? Que os discípulos falavam tanto. A gente precisa aprender um pouquinho melhor isso, tá? Então, me aguarda. Eu gosto dessa sede que vocês têm e essa vontade que vocês têm de aprender mais. O Cleiton diz assim, Anésio, quando alguém está sendo socorrido, boa essa colocação dele, quando alguém está sendo socorrido, curado, alimentado, seja no corpo ou na alma, podemos usar as palavras de Jesus dizendo, é chegado o reino de Deus? Cleiton, você entendeu, é isso mesmo, é isso mesmo.
Eu vou terminar contando duas coisas rápidas para vocês, bem rapidinho. A primeira, eu já contei isso aqui em sala. A primeira foi uma cena que eu vi na televisão, onde um repórter estava fazendo uma reportagem sobre os moradores de rua ali na Praça da Sé, em São Paulo, e passou por ele um jovem com algumas marmitas, assim, comida, dá para notar que era comida, e ele foi, claro, o que você está fazendo? O que você vai fazer? E aquele jovem respondeu assim, eu vou ter um encontro com Jesus. O repórter não entendeu, falou, me explica. Ele falou, Jesus está ali, ó, deitado, debaixo daquele lixo, se cobrindo do frio, vou levar lá uma comida para ele. Isso casa, né, com o que Jesus disse, eu tive fome, você me deu de comer, né? E os discípulos perguntam, quando é que nós vimos isso, Senhor, o Senhor com fome? Ele falou, quando fizesse a um desses meus pequeninos, a mim eu fizesse. Então, é verdade isso aqui. Quando a gente socorre alguém, quando vemos alguém curado, quando eu vejo até a ciência fazendo alguma coisa, sabe, que trouxe benefício para a população, isso é reino de Deus. Como assim, Anésio? Foi a ciência. A ciência vem de onde, meu querido? Todo conhecimento, todo dom perfeito é perfeito, veio do alto, vem de Deus, né? E também, isso que você falou, na alma. Quando agora eu e você estamos aqui cheios no coração, ou como a Daniela disse aqui, não é? Meu coração se enche, né? Como é que é? Parece que eu encontrei um tesouro na palavra de Deus. Isso é reino de Deus. Que Deus abençoe vocês. Vamos andar no reino, vamos pregar as boas notícias do reino, vamos viver intensamente essa verdade do reino de Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Domingo a gente está de volta, tem uma entrevista antes da reunião, às 10 tem o nosso culto e aqui o nosso Didaquê também. Lembrando que às 19h15 de terça-feira a gente entra para um bate-papo comigo e com o Rui, vem participar com a gente também. Deus te abençoe para os alunos do Didaquê, até terça-feira que vem. Deus abençoe vocês.